Bom dia, pessoal. A gente vai estar resolvendo aqui o nosso terceiro exercício de uma recorrência não linear. Vamos entender primeiramente novamente por que isso aqui é uma recorrência não linear. Se a gente observar o parâmetro com o qual a nossa função é chamada recursivamente, a gente vai perceber que não forma uma linearidade, não forma como se fosse uma progressão aritmética, que nem eu disse para vocês. Se vocês pararem para analisar, a gente quer que forme uma progressão aritmética entre o valor original do parâmetro e o valor com o qual a função é recursivamente chamada do parâmetro, né? Ou melhor, o valor do parâmetro com o qual a função é recursivamente chamada. Como é que funciona uma progressão aritmética? Ou você soma uma razão, ou você subtrai uma razão de determinado valor para o próximo, não é verdade? Só que daí percebam, numa recorrência a gente sempre quer que o valor com o qual a função recursiva é recursivamente chamada, né, o parâmetro com o qual a função é recursivamente chamada, seja menor do que o parâmetro que ela apresenta inicialmente, né? Por quê? Porque o parâmetro ele tem que ir diminuindo, diminuindo, diminuindo até cair numa base. Se o parâmetro for aumentando, 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 então não é uma recorrência, né? Não tem como ser expressa dessa forma. Ou seja, em outras palavras, a gente quer que do parâmetro original ao parâmetro com o qual a função é recursivamente chamada, o valor diminua, o valor do parâmetro, né? Diminua. Ao mesmo tempo, a gente quer que forme uma progressão aritmética. Ou seja, não pode somar, tem que subtrair. Então, sempre que você encontrar uma f de n que vai ser igual a qualquer coisa, f com o parâmetro n menos 1, ou n menos 2, ou n menos algum valor natural, você tem uma recorrência linear. Tá certo? Tem que ser f de um valor n como parâmetro, que vai ser igual a chamada recursiva com o parâmetro n menos algum valor natural, porque ele vai estar sempre diminuindo, ao mesmo tempo que vai ser uma progressão aritmética. Então, para ser linear, tem que ter esse formato. Aqui, como a gente pode ver, obviamente não é linear, né? Vai de n para teto de n sobre 2. Vamos usar aquela fórmula zona para resolver, né? Porque é o método que a gente usa para resolver recorrências não lineares. Qual que é a fórmula zona? Vou mostrar para vocês. Apesar de que agora vocês já devem saber, né? Vamos ver. F de n é igual a F de H de U de n, que multiplica o produtório, que vai de I igual a 0 até U menos 1, de M de H de I de n, mais o somatório, que vai de I igual a 0 até U menos 1, de S de H de I de N, que multiplica o produtório, que vai de J igual a 0 até I menos 1, de M de H de J de N. H elevado a J de N, né? Digamos assim. Então essa é a fórmula. E daí a gente tem que se perguntar quem são cada um dos valores. Vamos ver. Como é que é mesmo? H de N. Quem que é H de N, pessoal? Teto de N sobre 2. Por quê? Porque é o valor do parâmetro que é utilizado na nossa chamada da função recursiva. Quem que é nosso H na K de N? Então, novamente, eu vou tentar fazer rapidinho aqui. Se H na 1 de N é teto de N sobre 2, quem que é H na 2 de N? Que nada mais é do que H de N, que nada mais é do que H de teto de N sobre 2. Bom, se H de N é teto de N sobre 2, então H de teto de N sobre 2 vai ser o teto do teto de N sobre 2. Sobre 2. Por ser integralizada, contínua, crescente, não sei o que lá, corta o piso de dentro, vamos ter piso de N sobre 2 vezes 2, que vai ser piso de N sobre 4. Teto de N sobre 4, perdão. Teto de N sobre 4. E quem que é H na 3 de N? Vai ser H de H ao quadrado de N, que vai ser H de teto de N sobre 4. Que vai ser, então, se H de N é teto de N sobre 2, H de N sobre 4 é teto de N sobre 4. Sobre 2.
Tira o piso de dentro, tira o teto de dentro, vai ficar o teto de n sobre 2 vezes 4, que é teto de n sobre 8. Ou seja, para h1 de n, a gente tem n sobre 2 elevado a 1. Para h2 de n, a gente tem n, teto de n sobre 2 elevado ao quadrado. Para h3 de n, a gente tem teto de n sobre 2 elevado ao cubo. Então, para hk de n, a gente vai ter teto de n sobre 2 elevado a k. Tranquilo? Então, o que é nosso hk de n? Teto de n sobre 2 elevado a k. Quem que é nosso mn? O valor que está multiplicando a nossa função recursiva, a nossa chamada da função recursiva, né? É o 2. Quem que é nosso s de n? O valor que está somando a chamada da nossa função recursiva. É o 1, né? Quem que é nosso n0? Que é o menor valor de n para o qual a gente pode utilizar essa recorrência sem cair numa base. É 2, né? Porque essa recorrência funciona para todo n maior do que 1, ou seja, a partir de 2. Para 1 e para 0, por exemplo, vai cair em uma determinada base que ele não diz qual é, mas vai cair numa base. Agora, para n maior do que 1, ou seja, a partir de 2, essa recorrência funciona. n0 é 2. E por último, quem que é nosso u? É o mínimo k pertencente aos naturais, tal que h na k de n seja menor do que n0. Ou seja, u é igual ao mínimo k pertencente aos naturais, tal que... Quem que é h na k de n? Teto de n sobre 2 elevado a k. Tal que teto de n sobre 2 elevado a k seja menor do que 2. Esse é nosso u. Vamos isolar nosso k, então, para a gente ver quem ele é certinho. Teto de n sobre 2 elevado a k é menor do que 2. Daí vamos pensar. Dessa vez a gente vai ter que pensar num negócio diferente, né? Normalmente a gente estava trabalhando com o piso, agora a gente está trabalhando com o teto. Mas vamos pensar. Se o teto de um determinado valor é menor do que 2, significa que esse valor é menor ou igual a 1. Não é verdade? Por quê? Porque se esse valor chegasse a ser, por exemplo, 1,7, 1,1, 1,3, o teto dele daria 2. Só que a gente sabe que o teto desse valor é menor do que 2. Então, esse valor não pode ser 1, alguma coisa. Ele tem que ser menor ou igual a 1. No máximo, ele pode ser 1, mas ele não pode ser além de 1, porque senão, arredondando ele para cima, ele chegaria a 2. Mas aqui a gente sabe que o teto desse valor é menor do que 2 estritamente. Então, a gente sabe que n sobre 2 elevado a k, ou seja, o que está dentro do teto, com certeza é menor ou igual a 1. Não pode ser acima de 1, nem decimalmente falando, entendeu? Se é que isso existe. Passando 2 elevado a k para lá, a gente vai ficar com n, que é menor ou igual a 2 elevado a k, né? Porque 1 vezes 2 elevado a k é 2 elevado a k. Invertendo e aplicando log na base 2, para a gente tirar esse casinho do coeficiente, a gente vai ficar como? Que log na base 2 de k é maior ou igual, entendeu? Porque se n é menor ou igual a 2 elevado a k, log na base 2 de 2 elevado a k é maior ou igual a log na base 2 de n. Aqui vai dar k, porque como se a gente se perguntasse n elevado... Perdão. 2 elevado a quanto é 2 elevado a k? K, né? E aqui continua log de n. Ou seja, aplicando na fórmula pela terceira e última vez, a gente tem que o u vai ser igual a um mínimo k pertencente aos naturais, tal que k seja maior ou igual a log de n. Quem que é o menor k, que é, percebam, agora tem uma diferença também. Não é o menor k que é maior do que log de n. É o menor k que é maior ou igual ao log de n, só que com k pertencendo aos naturais. Isso aí vai ser simplesmente o teto de log de n, deu para entender? Porque a gente precisa que k assuma um valor natural. Só que ele pode ser igual ao log de n, se log de n for natural também, né? Ou seja, se log de n der um valor natural, a gente vai simplesmente pegar o teto dele que vai ser ele mesmo.
Se der um valor quebrado, a gente vai arredondar ele para cima e vai pegar o menor k que é maior ou igual a log de n, sendo k pertencentes naturais, entendeu? É o teto de log de n, simplesmente. Então esse é o nosso u. U é igual ao teto de log de n. Vamos aplicar na fórmula. Então f de n vai ser igual a... Deixar tudo aqui juntinho para que vocês possam ver. Tudo de uma vez na folha. F na h de u de n. Quem que é h de u de n? Teto de n sobre 2 elevado a u, né? Que multiplica o produtório que vai de igual a 0 até u menos 1 de m de h de i de n. Só que nosso m de n, para início de conversa, é uma constante 2. Então, independente do valor de h de i de n, nosso m vai ser 2. Mais o somatório que vai de igual a 0 até u menos 1 de S de H de I de N. Só que dessa vez, percebam que o nosso S de N também é uma constante para facilitar a nossa vida. Então, independente do valor de H de I de N, nosso S de H de I de N vai ser 1. 1, que multiplica o produtório que vai de J igual a 0 até I menos 1, do nosso M de H de J de N, que vai ser 2, né? Então é isso que temos. Vamos analisar. Colocando o U que a gente já descobriu, que é teto de log de n, o que a gente vai ter? Que f de n vai ser igual a f do teto de n sobre 2 elevado ao teto de log de n. Ah, isso aí a gente consegue descobrir, né? Vocês sabem que a gente consegue. Que multiplica. Esse produtório de 2 vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? U vezes. Por quê? Porque vai de 0 até u menos 1. Então, se fosse de 1 até u menos 1, seria 2 vezes 2 vezes 2, u menos 1 vezes. Só que como ele vai de 0 até u menos 1, ele faz 1 menos 1 mais uma vezes. Ou seja, 2 elevado a u, porque ele faz u vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só que u a gente sabe que é teto de log de n, então vai ser 2 elevado a teto de log de n. Deu para entender? Mais o somatório, que vai de igual a 0 até u, que é quem? Teto de log de n, menos 1, do que? De uma vez, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? Bom, se fosse de 1 até i menos 1, seria i menos 1 vezes. Mas como vai de 0 até i menos 1, i menos 1 mais uma vezes. Ou seja, i vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, i vezes, ou seja, 2 elevado a i. Bacana, é isso que a gente tem por enquanto. E isso aqui dá para resolver tranquilamente, vocês concordam? Com os conceitos que a gente já viu milhões de vezes. Esse aqui, na realidade, a gente só viu uma vez, mas para quem presta atenção, já é mais que o suficiente, mas eu vou explicar de novo, né? Opa, perdão, bati no tripé. Quem que é os valores que nós estamos procurando, então? Perdão. Então aqui, ó, rapidamente. Quem que é teto de n sobre 2 elevado a teto de log de n? Pô, a gente voltou para aquele caso básico do piso e teto, tranquilíssimo, né? Eu vou manter só com o teto, eu vou ignorar o lado da esquerda, que é com piso, porque aquele só quer o teto, né? Então a gente pode falar que log de n é menor ou igual a teto de log de n, que é menor do que log de n mais 1, certo? Como 2 elevado a x é uma função crescente, então 2 elevado a log de n é menor ou igual a 2 elevado a teto de log de n, que é menor do que 2 elevado a log de n mais 1. Isso aqui vai dar n. Isso aqui vai dar 2 elevado a teto de log de n, né? Isso aí eu espero que vocês já estejam sabendo. Se vocês viram os outros vídeos, com certeza vocês sabem. Isso aqui é 2 elevado a log de n mais 1, ou seja, é 2 elevado a log de n vezes 2 elevado a 1. Isso aqui vai ficar 2n. Só que aqui ele não quer só isso, né? Ele quer com o n como numerador de várias frações em comum, digamos assim, né? Então vai ficar n sobre n, que é maior ou igual, por quê? Porque a gente está pegando o que é teoricamente o nosso menor valor e colocando como denominador de um numerador em comum para todas as parcelas. Então esse aqui vai resultar no maior valor, né? Por quê? Porque é o mesmo numerador, só que sendo dividido pelo menor denominador que eu tenho. Isso aqui vai ser maior ou igual a
2 elevado a θ de log de n, que é maior do que n sobre 2n, né? Aqui vai cortar, o que a gente vai ter vai ser que 1 vai ser maior ou igual do que n sobre 2 elevado a θ de log de n, que é maior do que meio, né? Porque sobrou 1 sobre 2. Ou seja, a gente sabe que o meu valor, n sobre 2 elevado a θ de log de n, está entre 1 e meio. Se está entre 1 e meio, o teto dele vai ser 1, porque a gente vai estar arredondando ele para cima. Então, o teto disso daqui vai ser igual ao nosso 1, certo? Então, f de n, que é igual a f do teto de n sobre 2 elevado ao teto de log de n, nada mais é do que f de 1 vezes 2 elevado ao teto de log de n, aqui simplesmente mantendo, né, da fórmula. E o que é, por fim, esse somatório aqui? Como a gente já viu, é aquele negócio dos binários, né? Então, a gente tem aqui determinados valores binários, determinados dígitos, determinadas casinhas, né, pra gente colocar os nossos valores. Daí, se eu perguntar pra vocês, tá bom, aqui colocando um 0, 1. Aqui 2 elevado a 0, aqui 2 elevado a 1, aqui 2 elevado a 2, aqui 2 elevado a 3. Qual que é esse valor aqui? É o 7, né? Por quê? Porque é 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2. Isso aí é 7, é 1 mais 2 mais 4, né? Qual que é o próximo valor? Então, esse aqui é 7 decimais. Qual que é o próximo valor? Seria o 1, 0, 0, 0. Não seria? O valor sucessor, que é o 8 em decimal. Ou seja, é como se a gente pudesse falar que uma maneira de representar o somatório que vai de igual a 0 até 2, de 2 elevado a i, ou seja, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2, é simplesmente 2 elevado a um valor acima do que a gente tem aqui como nosso expoente, então 2 elevado a 3, menos 1, porque 2 elevado a 3 seria o próximo valor representável. Menos 1 retorna para o valor resultante desse somatório. Pronto. Ou seja, mas aqui não é isso que a gente tem, né? Aqui a gente tem um somatório que vai de igual a 0 até teto de log de n menos 1. Então, como é que a gente pode representar isso? Como sendo 2 elevado ao teto de log de n menos 1 mais 1, ou seja, a gente está pegando um valor acima e colocando como expoente, e a gente vai retirar 1 desse valor resultante. Pronto, a gente chegou no resultado que esse somatório daria, indo de 2 elevado a 0 até 2 elevado a teto de log de n menos 1. Entendeu? Pegamos um valor acima para o expoente e diminuímos 1. Simples assim. Ou seja, nosso f de n vai ser igual a f de 1, que multiplica 2 elevado a teto de log de n, mais, aqui o que a gente vai ter? 2 elevado a teto de log de n. Oi, gente, perdão, aconteceu um pequeno erro na gravação. Mas a gente já estava no finalzinho do exercício, né? Então, o que a gente viu foi que resultou em f de n, que é igual a f de 1, que multiplica 2 elevado a teto de log de n, mais, daí, como a gente viu, 2 elevado ao teto de log de n, porque esse menos 1 com mais 1 vai sumir, mais com menos 1, menos 1. Então, simplesmente deixando 2 elevado a teto de log de n em evidência, para ficar mais organizadinho, mais bonitinho, a gente vai ter que f de n é igual a 2 elevado a teto de log de n, que multiplica f de 1 mais 1 menos 1. Tranquilo? Essa é a nossa resposta para o f de n. Obrigado pela atenção.